Bom, nós vamos falar hoje a respeito do nazifascismo, um tema que desperta muita curiosidade, um tema muito interessante, diga-se de passagem, né? Nazi, então é um sistema que perdurou, né, que existiu na Alemanha, e o fascismo, que existiu em alguns países, mas de forma muito especial e com maior destaque na Itália, é o que nós vamos ver a respeito. Bom, mas se for para fazermos uma definição do que seria o nazifascismo, uma definição, portanto, doutrina político-ideológica. Então nós vamos ter pessoas poderosas, né, no poder, das quais essas pessoas, portanto, vão com um discurso, né, muito enfático, com um discurso muito convincente, vão convencer as pessoas através das suas ideologias a abraçarem, a aderirem às ideias desses governos. Então, algumas das características desse nazifascismo, dessa doutrina, eles eram antidemocráticos. O que quer dizer com isso? Eles administravam seus países, governavam seus países de forma arbitrária, tá? De uma maneira da qual eles adotavam, inclusive, a utilização, né, o uso da violência, se necessário fosse, para quê? Para perseguir, para torturar e, no caso do nazismo, num caso mais extremo, assassinar, matar pessoas. Como, por exemplo, né, muitas pessoas foram mandadas para os campos de concentração, foram mandadas lá para morrer, né, pelo simples fato de discordar do governo. Outra característica dos nazifascistas, e nós vamos ver em detalhes, tá? Quero adiantar quando nós vamos ver a respeito do fascismo em separado, do nazismo em separado, né? Nós vamos ver as características do nazismo e do fascismo. Mas aqui nós estamos falando do nazifascismo, características comuns às duas doutrinas. Eles eram também anticomunistas, então os governos que adotassem o comunismo, eles sofriam, eles também eram perseguidos por esses regimes. Então, olha só, o nazismo adotado pelo governo de Adolf Hitler na Alemanha, com certeza todos já ouviram falar do Hitler, e o de Mussolini na Itália, no período entre guerras, portanto, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ok? As principais características desses regimes: a ideia do totalitarismo, o total, o todo, isso quer dizer concentração de poder na figura do governante, que personifica o próprio Estado, ou seja, o Estado sou eu. Um regime de partido único, ou seja, não tinha oposição. Ok? Então, o totalitarismo é essa ideia aí, remetendo lá aos governos absolutistas, ok? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Hitler manda, a população obedece. Mussolini manda, a população obedece. Outra característica é o nacionalismo exacerbado. Algum problema em ser nacionalista? Por exemplo, será que tem algum problema se eu quiser pintar a minha casa, a fachada da minha casa com as cores da bandeira do Brasil? Pintar cada quarto da minha casa aqui com as bandeiras do meu país? Cantar o hino nacional todos os dias de manhã? Estiar a bandeira, né? Pintar um carro meu das cores do meu país, andar vestido com a bandeira amarrada nas minhas costas como se fosse uma capa de super-herói, andar com uma calça amarela, com a camisa verde, um tênis azul, as cores que nos remetem à nossa bandeira. Algum problema nisso? Alguns vão pensar que eu estou ficando doido, mas não há problema nenhum nisso. O problema é o exagero. O exagero quando eu penso que a minha nação é melhor que a outra e eu posso, por exemplo, utilizar da força para perseguir, para matar, para dizer, olha, vocês são inferiores a mim. Esse nacionalismo exacerbado foi um discurso muito utilizado pelos governos, né, pelos governantes totalitários, para convencer as pessoas que o nazifascismo era necessário. E nós vamos ver como que eles fizeram isso também. O anticomunismo, que eu disse, né, mencionei, apoiado pelo grande capital e pela classe média, ou seja, eles defendiam o capitalismo. Então eles viam o comunismo como uma ameaça aos interesses da burguesia. Burguesia, né, os grandes proprietários de terras, os comerciantes, então eles eram
os nazifascistas contrários ao anticomunismo, e eles faziam esse discurso de forma muito enfática para quê? Para ganhar o apoio das pessoas que adotavam o capitalismo. Outra característica muito importante é o militarismo, uma disciplina e expansionismo territorial, a ideia de conquistar o espaço vital, de conquistar todo o mundo, utilizando, portanto, da força, da violência, tá? O militarismo, então, é essa demonstração de forças, uma das características também, então, dos nazifascistas. Bom, no próximo vídeo nós vamos ver sobre a Itália fascista, as principais características, como que o fascismo funcionou lá na Itália, ok? Espero que vocês tenham compreendido até aqui as características gerais e importantes do nazifascismo. Até daqui a pouco no nosso próximo vídeo.